Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivanildo JN chegando com vocês para mais uma aula de ciências. A nossa aula de ciência direcionada para os alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. A nossa aula de hoje vai tratar do assunto muito interessante que você vai poder identificar no dia a dia. A nossa aula de hoje trata de ondas, os aspectos físicos, os aspectos biológicos e os aspectos tecnológicos das ondas. Vamos para a nossa aula? Então, na nossa primeira tela aí eu trago algumas curiosidades sobre ondas. E aí você vai pensar, como os morcegos conseguem localizar um inseto mesmo enxergando tão mal? Como é formada uma imagem numa ultrassonografia? Por que quando uma ambulância se aproxima de nós com a sirene ligada, o som parece estar oscilando mais do que quando ela se afasta? Como o sonar, que é tão fundamental na navegação ou localização, funciona? Porque quando cai um raio, só ouvimos o trovão depois de certo tempo. Todas essas perguntas, essas curiosidades, nós vamos obter as respostas na nossa aula de hoje sobre o conteúdo de ondas. Vamos lá? Vamos para algumas imagens? Então, um dos espetáculos mais famosos e incríveis durante as competições esportivas é a ola. Quem nunca viu a ola da torcida, né? Levanta uma parte, levanta outra, e é aquela onda bonita que se faz no estádio de futebol. O time está lá ganhando bem e a torcida está fazendo toda essa imagem belíssima, a ola nos campos de futebol. Visto de longe, a impressão é que a massa humana se move toda para um lado das arquibancadas. Mas sabemos que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical, certo? E apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, assim por dizer, oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas o sinal ou a perturbação. Assim como as ondas são perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. As ondas no cotidiano. Olha, as ondas estão sempre presentes nos mais diversos fenômenos e situações do cotidiano. Observa aí, o som do violão, né? O som de um violão. Você está lá tocando, as cordas, está saindo aquele som. Propagação de onda. O reflexo de uma paisagem. Propagação de onda. Uma radiografia. Propagação de ondas. Então, no dia a dia é fácil da gente encontrar os exemplos sobre as ondas. Então, vamos entender fisicamente e biologicamente o que é onda e depois a gente vai para os nossos aspectos, certo? Natureza das ondas. As ondas, elas podem ter natureza mecânica ou eletromagnética. Ondas mecânicas, ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Resulta de deformações provocadas em meios elásticos. Transportam apenas energia mecânica. Exemplo, ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras, ondas sísmicas, que é a onda dos terremotos. E aí eu trago para você um exemplo de um garoto amarrou a corda numa árvore e aí ele está oscilando a corda, né, provocando
ondas. Vamos para o nosso outro exemplo. A nossa outra tela. Tipos de ondas. Ondas unidimensionais. É quando uma onda se propaga em uma só direção. O exemplo que eu trouxe anterior do garoto. Veja que a onda ela está indo apenas em uma direção. A onda em uma corda. Já a onda bidimensional, bi já está dizendo duas, quando se propaga ao longo de um plano, duas dimensões. Por exemplo, as ondas na superfície da água. Você joga um objeto na água, veja que as ondas começam circulando. E aí são duas dimensões. Temos mais outro tipo, que a gente observa aí, ó. Ondas tridimensional, quando se propaga em todas as direções. Ou seja, três dimensões, né? A chamada 3D, que a gente consegue identificar. É o caso, por exemplo, das ondas sísmicas, das ondas sonoras, as ondas do som no ar, né? Ela se propaga em 3 dimensões. Vamos classificar as ondas? As ondas são classificadas em transversais, são ondas em que a direção de vibração é perpendicular, ou seja, paralela à de propagação. Ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas, a ola, né? A ola que a gente comentou agora há pouco, acontece isso, e a gente está vendo a direção da vibração e a propagação, ela é perpendicular, certo? Vamos lá para mais outra parte das ondas. Então, a gente agora tem os fenômenos ondulatórios. Basicamente, os fenômenos ondulatórios que nós temos são basicamente 3, que a gente identifica com facilidade. Primeiro fenômeno é reflexão. Aí a gente está observando que uma onda vem incidente, ou seja, a onda incide sobre um determinado obstáculo, certo? E o que é que a gente está observando? Parte da onda é refletida. Então, as ondas que se propagam no meio material batem em obstáculos e voltam para esse mesmo meio, certo? Sem sofrer perdas, certo? Perdas consideráveis de energia. Então, a onda bate e ela retorna. Ela está batendo e retornando em um meio. Então, isso é reflexão da onda. Segundo tipo da onda que nós temos, a refração. É quando a onda passa de um meio para o outro com propriedades distintas, mudando sua velocidade de propagação e comprimento de onda, mas mantendo constante sua frequência. Sofre com isso desvio. A gente está observando aí, ó, um lápis, né? Um lápis aí dentro de um copo com água, e aí a gente está observando que há justamente uma refração, né? Uma refração desse lápis dentro da água. O terceiro, a difração. É a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos, que possuem a mesma ordem de grandeza de seu comprimento de onda, modificando a sua direção. Aí a gente está vendo um feixe luminoso, e aí a gente está vendo que esse feixe luminoso está ocorrendo uma difração. Então, há uma contorno nos obstáculos, e aí dá para a gente poder identificar o direcionamento da onda, certo? A polarização eu trouxe também, que é uma questão bem interessante do dia a dia, né? Nós temos aí a máquina fotográfica Polaroid, né? Que muita gente utiliza para isso. Então, o que é polarizar? Polarizar significa orientar em uma única direção o plano. Lembrando que a polarização só ocorre em ondas transversais. E aí a gente está vendo duas imagens. A primeira imagem, a nossa esquerda aí que a gente está observando, ela é uma imagem não polarizada. Então você vê que o sol está mais claro, as nuvens estão mais tranquilas, a imagem está bem clara. Quando eu polarizo a imagem, eu dou mais qualidade à imagem, eu dou mais nitidez à imagem. Então foi polarizado todos os objetos que estavam presentes naquela imagem. E aí você vê uma imagem mais nítida, uma imagem mais bonita. É justamente o que está mostrando para a gente aí essa imagem à esquerda. Essa imagem à esquerda é uma imagem polarizada,
né? A foto utilizada à direita, ela está, né, sem essa polarização. Então, a gente vê melhor essa nitidez da imagem, certo? Então, os fenômenos ondulatórios que nós conhecemos. O fenômeno ondulatório que acontece é chamado de interferência. Observa aí essa imagem, que você começa até a observar e você quer unir esses pontos e você não consegue, porque existem pontos em todas as direções. Então, o que é esse processo de interferência nas ondas? Quando duas ou mais ondas que se propagam no mesmo meio se superpõem, havendo uma soma de suas amplitudes. É o que a gente está vendo aí, várias ondas sobrepondo uma sobre outra. Então, quando ocorre o encontro de duas cristas, ambas aumentam sua altitude. Aliás, altitude não, sua amplitude, né? Corrigindo, aumenta a sua amplitude. Quando dois valores se encontram, sua amplitude é igualmente aumentada e os dois abaixam naquele ponto. Quando um vale e uma crista, que são as partes da onda, vale a parte de baixo, crista a parte de cima, então a onda tem vale, crista, certo? Então, quando um vale e uma crista se encontram, ambos irão querer puxar cada elevação para o seu lado, ou seja, o vale vai querer puxar para ele, a crista vai querer puxar para ela, certo? Então, se as amplitudes forem iguais, elas se cancelam. Então, nesse caso, elas se subtraem. E também é um caso de interferência nas nossas ondas. E aí a velocidade da onda. Para que a gente possa identificar qual é a velocidade que a onda ocorre. Então, a velocidade de uma onda é a distância percorrida por uma onda, por unidade de tempo. É a velocidade com que uma perturbação, né, como a gente viu lá no caso da onda, né, no caso da ola, uma perturbação se propaga num determinado meio. Lembrando que a onda se propaga sem precisar de um meio material, certo? Sem um meio material. Por exemplo, eu estou falando agora aqui para vocês, está se propagando a onda do som da minha voz. Então, não está precisando de um meio material para essa propagação da onda. Quando você está numa corda lá, ó, as meninas que gostam lá de brincar de pular corda, e aí você está rodando, pulando a corda, também está fazendo uma onda. Aí você diz, ah, professor, mas não tem a corda? A corda não é o meio material? A corda é o material, mas não é a corda, é o que a corda está provocando, a perturbação. Isso é que é a onda. E aí, para calcular a onda, a gente tem essa formulazinha bem simples. Velocidade da onda quer ver, que é igual essa letrinha aí, né, essa letrinha grega que a gente tem, multiplicado por F. Então, eu tenho velocidade da onda, que normalmente é dada em metros por segundo, né? Essa letrinha aí, essa letrinha grega, que é o comprimento da onda, né, que a gente identifica essa letrinha grega, pode ser a letrinha grega gama, que a gente identifica pelo comprimento da onda, certo? F, que é a frequência da onda, que normalmente é dada em Hz, que é Hertz, e T, que é o período da onda, que também é dado em segundos. Então, essa formulazinha aí vocês vão utilizar mais na frente para vocês poderem calcular a velocidade da onda. Qual é a velocidade que a onda está se propagando naquele meio. Certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ondas hoje. Espero que vocês tenham assimilado. São conteúdos que vocês vão precisar lá no ensino médio. Eu estou dando apenas uma introdução para vocês. Esse conteúdo vai ser bem mais trabalhado. Vocês vão trabalhar bem mais com ele. Mas o professor Ivanildo JN já abriu o caminho para você construir esse conhecimento. Espero que você tenha assimilado. Manda as dúvidas aí para o teu professor de ciência. Se quiser, pode mandar para mim também. A gente está pronto para resolver. E aguardando vocês até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês.